Depois das dicas do seu Freitas, eu aprendi como é importante você fazer uma planta dos pontos de eletricidade. Pontos de eletricidade são todos os locais da casa onde você vai instalar uma lâmpada, um interruptor, uma tomada. Ah, isso inclui também o quadro de distribuição. Que deve ser colocado num lugar discreto para não aparecer demais. Geralmente ele é colocado atrás de uma porta. Agora, outra coisa importante, ele tem que ser instalado próximo das maiores cargas da instalação e do relógio de luz. De qualquer forma, ele deve ser colocado num lugar de fácil acesso, mas longe de botijões de gás ou fogões. Ele não pode ser instalado no banheiro também por causa da umidade, né? E além disso, a tampa do quadro deve ficar sempre fechada. Ele pode ser limpo, sim, mas nunca, jamais deve ser lavado, né? Os pontos de luz são aqueles locais onde a gente vai instalar a lâmpada. Devemos, pelo menos, prever um ponto de luz no teto para cada cômodo. E além do ponto no teto, pode ser colocado também um ponto na parede, que é chamado de arandela. Os interruptores servem para interromper e restabelecer a passagem da corrente elétrica, ou seja, apagar e acender os pontos de luz. Eles devem ser colocados próximo das portas, porque assim fica mais fácil você acender. E nunca atrás delas, porque senão dificulta. Devem ser previstos 2 tipos de tomadas, as de uso especial e as de uso geral. As tomadas de uso geral são aquelas que a gente ainda não tem o uso definido e servem para ligar TV, videocassete, aparelho de som, abajur. As tomadas especiais são aquelas que a gente vai ligar a aparelhos que têm uma voltagem diferente ou um consumo elevado, como geladeira, máquina de lavar, chuveiro elétrico, micro-ondas. Foi por isso que o seu Freitas ensinou pra gente uma regra básica para saber quantas tomadas devem ser instaladas em cada cômodo. A proporção ideal é uma tomada para cada 5 metros. E você calcula isso da seguinte forma. Você soma o comprimento de todas as paredes do cômodo. Por exemplo, se você tiver um quarto de 3 metros por 3 metros e meio, o contorno é de 3 mais 3 mais 3,5 mais 3,5, que é igual a 13 metros. Aí você divide esse valor por 5. Então, 13 metros dividido por 5 é igual a 2,6. Esse número você arredonda para cima e vai dar 3 tomadas para esse cômodo. Mas atenção, no caso da cozinha, que é necessário ter mais tomadas, essa proporção deve ser menor. Uma tomada a cada 3,5 metros. Então, se você tiver uma cozinha com os mesmos 13 metros de contorno, você vai dividir por 3,5, ou seja, 13 metros dividido por 3,5 é igual a 3,7. Então, você deve colocar 4 tomadas. No caso do banheiro, não se esqueça de colocar uma tomada junto ao lavatório, mas tome cuidado para que essa tomada e o interruptor fiquem a mais de 60 centímetros do box. Outra coisa importante é você adotar um padrão de altura na colocação dos diversos pontos de eletricidade. Isso vai facilitar a sua obra, porque você coloca os pontos todos na mesma fiada de blocos. Ai, depois fica tão bonito depois de pronto. Mas para isso existe uma tabela, e essa tabela é a seguinte. As tomadas baixas, de uso geral, devem ser colocadas a 30 centímetros do piso. As tomadas médias, como as do lavatório, do banheiro, da geladeira, do liquidificador, da máquina de lavar, do freezer, da campainha da rua, do micro-ondas, devem ser colocadas a 130 centímetros do piso. As tomadas altas, no caso do chuveiro elétrico, devem ser colocadas no mínimo a 225 centímetros do piso. Os interruptores devem ser colocados a 130 centímetros do piso. E as arandelas devem ser colocadas a 190 centímetros do piso. O próximo passo é fazer uma planta da casa com todos os pontos de eletricidade. Essa etapa é necessária, mesmo que você contrate um eletricista. Porque você precisa dizer para ele o que você quer que ele faça exatamente. Se ele coloca um ponto no meio do cômodo e meia dúzia de tomada. Para você fazer uma planta dos pontos de eletricidade, você tira uma cópia da planta da casa e desenha em cima os lugares onde você quer instalar esses pontos e eletrodutos. Tem uma convenção para marcar esses pontos. São símbolos que representam cada tipo de ponto. O quadro de distribuição é um retângulo, metade cheio e metade vazio. O ponto de luz no teto é um círculo vazio. A arandela na parede é um meio círculo vazio. O interruptor é uma letra S maiúscula. A tomada baixa é um círculo pequeno, vazio, com um traço do lado.
A tomada média é um círculo pequeno, metade cheio e metade vazio, com um traço do lado. A tomada alta é um círculo pequeno, totalmente cheio, com um traço do lado. O telefone é um triângulo vazio. E os eletrodutos você indica com uma linha ligando os pontos. Se passar pelo chão, faça uma linha tracejada para distinguir dos que estão passando pela laje ou parede. Com esses símbolos, você vai marcar a planta começando pelo andar de baixo. Marque o quadro de distribuição. Marque os pontos de iluminação no teto. Na cozinha, como temos um ponto no teto, é bom termos arandelas em cima do fogão e em cima da pia, para ficar bem iluminado. Marque os interruptores. Marque as tomadas. Depois, desenhe uma linha ligando o quadro de distribuição ao ponto de luz do teto mais próximo. Agora, ligue esse ponto de luz com os demais pontos do andar térreo. Ligue os pontos de luz com os respectivos interruptores. A partir dos interruptores ou dos pontos de luz, ligue as tomadas. Coloque uma flecha em cima do quadro de distribuição e escreva a palavra sobe, para indicar que um eletroduto passará para o andar de cima. No andar de cima, repita todas as operações a partir do ponto onde o eletroduto estiver chegando. Com a planta pronta, você pode colocar as caixas. As caixas devem ficar bem presas, tanto nos blocos como na laje. Use um pouco de argamassa de cimento e areia 1:4. Os eletrodutos rígidos devem ser presos nas caixas por buchas e arruelas. Os eletrodutos flexíveis passarão dentro da parte oca dos blocos e os rígidos ficarão concretados na laje. O diâmetro dos eletrodutos depende do número de fios que vão passar dentro deles. É recomendável usar eletrodutos de no mínimo 3/4 se for rígido e 25 milímetros se for flexível. Nunca passe mais do que 6 fios dentro deles. Você tem que fazer também um eletroduto separado só para os fios do chuveiro e outro para o fio do telefone e o cabo da antena da televisão. E aqui tem alguns detalhes importantes. O eletroduto que sai da caixa deve ter uma ponta sobrando acima da laje para continuar a instalação no andar de cima. Tampe com papel ou estopa a ponta dos eletrodutos e as caixas para evitar que entre água, sujeira ou concreto durante a obra, o que pode estragar as caixas ou entupir os eletrodutos. Bom, seguindo essas etapas, passo a passo, você está preparado para fazer os pontos elétricos da sua obra. E assim evitar erros e esquecimentos. A gente não tem tomada para o micro-ondas, mas a gente tem para o liquidificador. E eu vou me refrescar com esse suco, meu amor, porque eu vou lá no Seu Freitas comprar todos os materiais para fazer a instalação dessa tomada. Muito. No próximo programa, a gente vai falar sobre a construção das paredes do piso superior. Fique à vontade. Afinal, a casa é sua. Não, meu amor? Reforcei a casa embaixo, muito reforçado. Aí, primeiramente, eu fiz minha escada e subi para cima. Deixei tudo certinho para poder construir em cima. As paredes você tem que levantar o mesmo padrão que foi feito de baixo. Tem que acompanhar o aprumamento de baixo. E vai até em cima. Padrão, né? Olha, a prioridade minha é minha família, certo? Eu acho que não só minha, mas de todos, né? Temos lá para, mesmo que amanhã chegue um momento que a gente vai ter que ir mesmo, então a família já tem um amparo, né? Certo? O meu objetivo é esse, né? Porque, veja bem, às vezes você tem oportunidade na vida, você deixa passar. Vai deixando passar, então chega um momento que você fala, vou ter que agarrar essa, porque se eu soltar essa, nunca mais. Eu vou para debaixo da ponte, né? Então é uma coisa que eu vou te falar, cada tijolo desse aqui que nós estamos levantando é com amor, entendeu? Tem que ser com muito carinho, não é falar assim, não, vou levantar aí de qualquer jeito, não. Tem que ser com muita paciência mesmo. Um amor mesmo, como se fosse de um pai para filho. Porque aqui vai ficar a nossa família, né?